Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Tudo bem, Sabino? Boa tarde. Boa tarde, Ana, Giovana, ouvintes, tudo bem? E não Joel, nos deu cano hoje. Hoje Joel não. Hoje não, hoje é dia de pescar. Hoje ele tá conferindo lá as plantinhas dele, lá as frutinhas. Frutinha é peixinho mesmo, viu? É peixinho, é? Essa hora ele deve estar se posicionando já com a varinha de pescar ali. Tem um nome, aquela que é sem o molinete? Eu não entendo nada, eu só sei sabe? que é o seguinte, com certeza o peixinho não tá vindo a seco, né? Sem dúvida nenhuma, viu? Aquela água, como ele fala, que passarinho não bebe, né? É. Mas vamos nessa, porque hoje eu sei que o nosso tema, ele é complexo, sabe? Tem uma sopa de letrinhas aqui pra mim dos partidos que estão envolvidos no quebra-cabeça da política em São Paulo e acho que do país também para a próxima eleição, né? Eu vou até pedir sua ajuda, porque eu vou desenvolvendo um raciocínio aqui, você me interrompa, porque você vai ter um entendimento igual ao do ouvinte, né? Pra gente ir explicando. Vamos porque nessa. é realmente um quebra-cabeça, é um puzzle, sabe? Aquele bem complexo, grande, que a gente compra de 1000 peças. Sim. Olha só, eu li ontem uma nota no jornal dizendo que Baleia Rossi, presidente do MDB, tinha almoçado com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E isso me chamou muito a atenção, né? MDB se aproximando do governador Eduardo Leite. E aproveitei que ontem nós estávamos fazendo uma entrevista com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no jornal Gente, e perguntei se o MDB estava absolutamente fechado com a candidatura João Dória. E para minha surpresa, o prefeito foi evasivo na resposta. Eu insisti na pergunta e na segunda vez ele até fez assim: ô Sabino, tá bonito esse seu suéter amarelo. Deu uma desviada do assunto, Pareceu né? o Joel quando brinca comigo aqui com a minha a gente camisa. até brincou fora do ar, que ele deu uma de Joel. Então o prefeito não respondeu, Verdade. Não afirmou que o MDB tá fechado com o PSDB, com a candidatura João Dória. O MDB, na verdade, está se mexendo muito, leia-se, quem está se mexendo muito, diretamente ou por meio de interlocutores, o ex-presidente da República, Michel Temer. Né, que tem muita ascensão sobre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. É um conselheiro do Ricardo Nunes. É o conselheiro, sempre foi, e agora mais ainda, até pela experiência que ele tem, o prefeito recorre a ele. Depois que ele foi absolvido, né, Michel Temer, depois que foi absolvido em processos que respondia, ele realmente voltou a articular bastante. Conversou nos últimos dias, nas últimas semanas, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, com o presidente do DEM, ACM Neto, com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, com o próprio governador João Dória. Né? Então, está conversando com todo dia. Há poucos dias, o MDB, inclusive, indicou o novo secretário de Agricultura de São Paulo no governo João Dória. Ou seja, o MDB, em tese, com espaço aqui dentro de um governo PSDB. Sem falar que Michel Temer abertamente diz que conversa com Bolsonaro. Que conversa e que Bolsonaro, às vezes, recorre a ele até para pedir sugestões, pedir conselhos. Então, o Michel Temer é um homem que está em todos os setores, da direita à esquerda, conversando com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de uma candidatura de centro à presidência da República. Basta chegar a um nome, exatamente identificar esse nome, para evitar que Bolsonaro e Lula só polarizem a eleição e dominem a eleição. Então, ele trabalha para esse nome. É curioso isso, quer dizer, ele aconselha Bolsonaro, mas fala abertamente que busca esse nome de centro junto com outros partidos. Quem também fala com Bolsonaro com uma certa regularidade é o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Inclusive esteve com Bolsonaro na eleição da Câmara dos Deputados. O PSD, o partido que ele preside, esteve. Kassab e Temer, por sua vez, também falam muito. Né? Aliás, Ricardo Nunes, afilhado de Michel Temer, prefeito de São Paulo, esteve nesse fim de semana na casa de Gilberto Kassab, conversando e se aconselhando com ele também. Né? Fala-se até, olha só isso, numa participação mais próxima de Kassab na gestão da Prefeitura de São Paulo. Por que isso? Porque Gilberto Kassab é um nome enorme do ponto de vista político. É talvez não, eu diria com certeza, o maior articulador político do país. E ele daria sustentação política para a prefeitura de Ricardo Nunes e começaria a preparar o campo político para Ricardo Nunes ser o candidato à reeleição. Então, mas eu pessoalmente acho que Gilberto Kassab é um nome muito grande
para uma secretaria municipal. Pois é. Mas alguma participação ele pode ter, indicando alguém, se aproximando muito de Ricardo Nunes. Tá? O fato é que Kassab também está falando com Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin que deve deixar o PSDB para confirmar uma candidatura ao governo ou pelo PSDB de Kassab ou pelo DEM. Né? Kassab não engoliu as situações que ele passou com o Dória, né? com o governador João Dória. É bom lembrar que Gilberto Kassab era o secretário de governo de João Dória e não chegou a assumir. Né? Ficou afastado desde o primeiro momento até pedir a demissão. Já o atual vice-governador Rodrigo Garcia teria em Geraldo Alckmin, Rodrigo Garcia que acabou de ir para o PSDB, teria em Geraldo Alckmin que saiu ou quer sair, não saiu, quer sair do PSDB, um adversário forte para o governo do estado. Rodrigo Garcia fez o seguinte caminho, saiu do PSDB, saiu do DEM e foi para o PSDB. Rodrigo Garcia saiu do DEM, foi para o PSDB. Geraldo Alckmin sairia do PSDB e poderia ir para o DEM. Quer dizer, uma troca, e Geraldo Alckmin com esse movimento faria um movimento muito simbólico, né, da situação. O fato é que o PSDB está totalmente esfacelado, dividido. Rio Grande do Sul e Santa Catarina fechados com uma candidatura Eduardo Leite. São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro fechados com uma candidatura João Dória. E o Nordeste querendo o nome de Tasso Gereissati como candidato à presidência da República. Portanto, uma grande dificuldade no cenário interno do PSDB para João Dória se viabilizar. Sem esquecer a inimizade que ele tem com Aécio Neves, que está defendendo em Minas Gerais e no país todo dentro do PSDB a seguinte hipótese. O PSDB não teria candidato à presidência da República e usaria todo o dinheiro do fundo eleitoral investindo numa grande bancada, numa grande eleição de deputados federais. Um discurso que agrada os deputados federais, agrada a base do PSDB, sem dúvida nenhuma, né? Sem falar no tucano de maior plumagem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fazendo esses gestos explícitos de aproximação com o PT. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive, né? Qual que é o papel dele como presidente de honra? Porque ele teve um encontro com o Lula, era isso que você ia comentar, que não foi muito bem visto dentro do PSDB, especialmente pelo Dória. Lógico. E aí depois se encontrou com o Dória, posou numa foto de mãos dadas também, para tentar equilibrar um pouco ali a balança, né? É bom a gente não esquecer que são políticos, né? Sim. Então, como eu disse, Kassab está com o Bolsonaro e está falando com opositores de Bolsonaro, tem participação aqui no governo de Dória, Michel Temer fala com um lado e com o outro, então são políticos que estão se movimentando porque o cenário está começando a se definir, né? Essa movimentação vai ser muito intensa daqui para frente. E caminhando aqui para a conclusão, Ana, é bom lembrar, falando do PT, que Haddad e Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, que deve ser candidato ao governo de São Paulo, e Geraldo Alckmin também andaram trocando carícias. Também falando, olha, se você for pro segundo turno, eu vou te apoiar, um pro outro, quer dizer, próximos, né? Então, tudo isso como pano de fundo, uma candidatura de centro para a presidência da República. E não se surpreendam, eu confesso que acho pouco provável, mas as fontes insistem que esse é um nome hoje bastante comentado nos bastidores, essa candidatura de centro fosse Michel Temer. Só que Michel Temer tem 80 anos. Ele próprio, acho que recusaria isso de alguma forma e trabalharia por um nome de confiança dele dentro dessa articulação. Faria sentido uma articulação em nome dele mesmo, não para levantar um outro candidato. Em nome dele mesmo faria sentido, sim. Mas eu não vejo como provável uma candidatura a Michel Temer, mas que se comenta isso no cenário político como um nome sereno, sensato, para exatamente fazer o contraponto aos dois extremos, isso se comenta. Agora, é bom lembrar também que se essa fosse uma candidatura de centro, Lula não conseguiria vir para o centro, a não ser que mudasse a postura, porque o PT não esquece, não engole e chama de traição a ascensão de Michel Temer quando saiu Dilma. Portanto, é um quebra-cabeça, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí do outro lado do rádio, porque é uma movimentação política de bastidor, já pensando na eleição do ano que vem, muito intensa, muitas conversas. Agora, não deve ter uma desistência de João Dória, ele deve ir para as prévias do PSDB. É sempre o que eu ouço, é sempre o que repetem as pessoas próximas, que João Dória iria para uma candidatura mesmo para perder. Até porque Rodrigo Garcia não teria deixado o DEM e se filiado ao PSDB para ser candidato se ele não tivesse uma sinalização clara de Dória, de que Dória não é candidato à reeleição. Tá complicado. Você fala que tá cada vez se aproximando mais de um desenho final, mas não sei.
Tudo muda tanto, Sabino. Muda. Ainda tem muita água para rolar. Tem muita. Obrigada, viu, Sabino? Obrigado, bom fim de semana. Para você também, boa sexta-feira.